Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Por favor, coloquem as águas a fluidificar sobre a mesa e vamos proceder à nossa prece inicial. Concentremo-nos em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso pastor amorável, para que a nossa sintonia se afine com as suas divinas vibrações. Mestre querido, aqui estamos reunidos mais uma vez para buscarmos entendimento dos vossos ensinamentos. Aclarai nossas mentes. Abençoai, por favor, os nossos esforços para que nos afastemos dos maus hábitos e encontremos definitivamente o rumo correto para os nossos atos. Que a vossa bondade se expanda como uma nuvem sobre todos nós e também sobre aqueles que estão nesse instante sem rumo, mergulhados na desilusão e no sofrimento. Que a bênção da consolação os atinja suavemente e que não nos falte esperança e fé agora e sempre. Humildemente solicitamos a vossa permissão para dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja. Passemos então à nossa leitura do Evangelho. A página sorteada de hoje está no capítulo 23, Estranha Moral, nos itens 1, 2 e 3, intitulados Odiar os Pais. Antes de iniciar essa leitura, vale um esclarecimento, meus irmãos. Esse capítulo do Evangelho, Estranha Moral, reuniu as principais falas mais polêmicas de Jesus, exatamente para tentar trazer o devido esclarecimento. Daí esse título, de Estranha Moral. Dito isso, vamos à leitura dos itens denominados Odiar os Pais. Vejamos primeiramente com muita atenção o item 1 desse capítulo, que relata o que São Lucas escreveu no capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33 da Bíblia. Como nas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, ou mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ver agora o item 2 desse capítulo do Evangelho, que relata agora São Mateus, como ele descreve a mesma passagem de Jesus, no capítulo 10, versículo 37 da Bíblia. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Agora leiamos o item 3 com a explicação do nosso Evangelho sobre essa passagem. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar,
que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia, a palavra em questão tinha o mesmo valor que a nossa. Nessa passagem de São João, por exemplo, quando ele diz: aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis, designa as frases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Non odite, em latim, kai ou misei, em grego, não quer dizer odiar, porém amar menos. O que o verbo grego misei exprime, ainda melhor o expressa o verbo hebreu, de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. No sentido, ao demais, se estenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos
sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Lida essa página, passemos então ao nosso humilde comentário adicional. Como temos sido fiéis ao sorteio da página a ser lida, meus irmãos, vamos tentar explicar o quase inexplicável. O que dizer de uma parte tão polêmica da Bíblia? Uma coisa é certa. Essa fala, tal como posta principalmente por Lucas, de se ter que odiar toda a família para se credenciar a seguir Jesus, não se pode atribuir de sã consciência ao nosso querido Mestre. Porque aquele que nos aconselhou a amar a todos, a perdoar os inimigos até a nossa exaustão, recomendar-nos que odiemos a todos para segui-lo, é totalmente contraditório. O ódio é incompatível com o amor que Jesus pregava. Então, a que atribuir esses escritos? Antes de tentarmos responder, vamos criar uma sequência de fatos relacionados à Bíblia, alguns citados aqui na leitura do Evangelho. Primeiro, dizem que Jesus se exprimia em aramaico, uma língua praticamente em extinção. Já alguns historiadores afirmam que Jesus falava, na realidade, num dialeto siríaco, pertencente ao aramaico, um dialeto, o que torna ainda mais complexa a interpretação ou tradução das suas palavras originais. E o aramaico é uma língua pobre, com quase todas as palavras com vários significados diferentes. Segundo, alguns discípulos escreviam em hebraico, outros falavam grego. Ao traduzir, começam as dificuldades de retratar exatamente o que o mestre quis dizer. Terceiro, todos os evangelhos do Novo Testamento foram escritos bem depois da crucificação de Jesus. Dizem alguns historiadores que os papiros foram originalmente escritos em aramaico, hebraico e grego. Os primeiros rascunhos da edição compilada datam de aproximadamente o ano 150 ou mais da nossa era. Portanto, mais de um século depois da crucificação de Jesus. E a aceitação dessa compilação do Novo Testamento só foi oficializada por volta do ano 393. Vejam bem, muito tempo depois, 4 séculos depois. E depois disso, a Bíblia sofreu por séculos várias adequações e traduções, o que pode ter provocado inúmeras distorções de interpretação ao longo do tempo. Claro que isso não invalida a maioria das verdades lá lançadas, especialmente aquelas passagens que foram repetidas por mais de um evangelista e com bastante similaridade de conclusão. Já essa passagem do estudo de hoje foi escrita de forma bem diferente por Lucas e por Mateus. Quarto, a palavra original em aramaico tinha significado de gostar menos e não odiar, como diz a nossa lição. Diante de tudo isso, o que se depreende desse conselho de Jesus é que nós devemos amar a Deus mais que aos pais.
mais que aos irmãos, mais que ao cônjuge, ou até mais do que a nós mesmos. Isso sim é compatível com o primeiro mandamento, onde ele recomenda que amemos a Deus sobre todas as coisas. Se cumprirmos esse mandamento, tudo será encarado por nós como um fenômeno natural, já que, como consequência, a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Isso nos consola em muitas ocasiões, como, por exemplo, diante do desencarne de um ente querido, quando não deveríamos ficar lamentando egoisticamente a perda, e sim respeitarmos a vontade de Deus, já que estamos seguros de que, se vivemos, um dia teremos que partir. Mas todos tomamos como base para a nossa conduta os ensinamentos de Jesus, através do Novo Testamento. Daí a recomendação de Kardec aos espíritas, para que tenhamos uma fé raciocinada. Tem que passar pelo crivo da razão, tudo o que lemos, tudo o que ouvimos. Se a nossa fé for cega para tudo que lemos na Bíblia, ficaremos totalmente alienados e confusos ao interpretar certas passagens de Jesus, tal como esta que está no Novo Testamento. E a lição de hoje aí se enquadra, né? De todo modo, amemos a todos, mormente nossos familiares, pois esse é o caminho mais seguro para nos aproximarmos da prática do amor puro recomendado pelo nosso amado Mestre. Que assim seja. Vamos agora fluidificar as nossas águas. Estendamos as mãos na direção dessas águas. Entregamos, Senhor Jesus, essas águas em vossas mãos, para que sejam energizadas e abençoadas em vosso santo nome. Aproveitamos para implorar que essa cascata de vibrações de cura e fortalecimento seja estendida até nossas almas, trazendo-nos reconforto e segurança. Obrigado, divino amigo. Água fluidificada pela força redentora de Jesus, que assim seja. Bom, irmãos, vamos agora proceder à nossa prece de encerramento. Jesus, agradecemos a vossa boa vontade para com as nossas limitações. Obrigado pela vossa santa coordenação dessa reunião. Que seu lastro de bênçãos misericordiosas se expanda a todos os recantos do nosso planeta. Que a paz e a esperança inundem nossas almas, para que possamos enfrentar galhardamente as nossas provações dessa vida. Obrigado, Mestre querido, pelo vosso carinho de sempre. Com a vossa sagrada autorização, encerramos essa reunião. Que assim seja. Permaneçamos unidos, meus irmãos e irmãs, em torno do Cristo Jesus. Muito obrigado e boa noite.